E aí pessoal do YouTube, aqui é BR com mais um vídeo para vocês. Vim fazer uma review. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação para você. Caso você queira realmente um canivete para cortar o que aparecer, um como esse, um Simo resolveria isso. Ah, eu quero um canivete realmente resistente. Esse Ganzo resolveria isso para você. E que corte também, lógico. Ah, eu queria um canivete que, além dessas características, seja de uma marca renomada. O Tawar resolveria isso para você. Eu queria um canivete que, além disso, usasse realmente materiais premium, como o S30V. O Spyder Paramilitary resolveria isso para você. Ah, eu quero, além disso, além dos materiais tops, mas é uma beleza excepcional de um designer conhecido. O CT0560 resolveria isso para você. Ainda falta um aqui, que ficaria como o Precision Machining, que eles chamam em inglês, que são os canivetes realmente muito bem feitos, com máquinas com precisão milimétrica e o índice de erro menor ainda, que seriam os Hinders, os Sebenzas, por exemplo, do Chris Reeve, e os Striders. Mas, se você tirar tudo isso, você pode ainda subir ainda mais o Precision Machine para um canivete custom, que é nada menos que um GTC, certo? É a marca que está aqui. Eu acho que vocês conseguem ver pouco, mas ele está escrito aí. O GTC, antes de tudo, ele é um... como que chama? É Gustavo Cecchini. Talvez eu esteja pronunciando esse nome errado. Eu acredito ser um dos melhores cuteleiros brasileiros. Inclusive, esse canivete é brasileiro. Ele é muito conhecido, mais talvez que aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, onde ele manda seus canivetes, seus produtos de alta qualidade, e eles são vendidos com um preço um tanto alto, mais alto que os Sebenzas e os Hinders e etc. Porém, eu tive um amigo meu aqui, embora ele more perto de 120 quilômetros da onde eu moro. Vamos dizer um pouquinho, ele constrói nada mais, nada menos que obras-primas, né? E talvez, eu acredito que seja o melhor cuteleiro brasileiro ainda. E é uma honra ter um dos seus produtos na minha mão. É sonho, sempre tive um sonho de ter um GTC, que é a marca que ele usa. Mas realmente até agora ainda não tive a satisfação de ter um, mas realmente eu agradeço ao Irato que proporcionou a oportunidade de eu conhecer um de perto. Ainda assim, eu vou mostrar minhas opiniões do que eu acho sobre esse produto, ainda que seja um custom e custe caro. Vamos lá. Primeiro, esse aqui ele tem cerca de 3 polegadas e meio, esse aqui é o modelo Cruise, certo? O aço da lâmina dele é 150 CPM, 154 cm, né? Que ele é feito após com tratamento térmico interessante, né? Esse aqui foi feito no final de 2014. Ele mostra o CPM 154 cm, você não vai conseguir ler, mas é o que está escrito aqui. E se você fechar aqui, ele tem a data, que é 2014, finalzinho de 2014. Vocês não vão conseguir perceber esses detalhes. O que eu achei interessante, o pivot screw, o parafuso central dele da lâmina, ele pode ser regulado simplesmente com uma chave de fenda. Embora ele tenha um design incomum, ele pode ser regulado dessa forma. Esse lado bem limpo, né? E do outro lado com alguns parafusos apenas a fim de manter a estrutura dele, né? Esses aqui são parafusos Torx, também estilizados. Ele tem o lanyard hole aqui embaixo, clipe também em titânio, certo? Eu já tenho algumas reclamações desse clipe, minhas, né? Que eu considero. Aqui realmente a trava é um frame lock para fazer ele funcional. E dentro, aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar,
que tem aqui dentro, ele tem algo que previne realmente a extensão exagerada da trava forçando para fora, né? Isso com certeza provoca um desgaste acelerado nele, né? Ele existe em outros modelos também, claro, né? Ele é embora esse aqui seja, não sei, a disponibilidade dele varia de acordo com as possibilidades do Gustavo para a produção, né? E realmente é um canivete bem interessante. Eu achei limpo, né? Ele costuma fazer alguns canivetes mais futuristas, eu acho, assim, com design curioso. Só que não é normalmente assim. O que eu estou acostumado são desenhos mais clássicos, tipo os Bowie, né? Mas realmente esse aqui também é bem feito. Ele tem uma lâmina um pouco curva aqui, ela tem uma leve curva aqui embaixo, como eu disse, o aço 154 cm. Ele tem um recorte na lâmina aqui em cima. Eu acho que nada disso daqui é feito para diminuir o peso, é a fim estético apenas, embora diminua o peso dele. Certo? Eu não vou saber dizer o peso aproximado dele, mas eu acredito que deve ficar entre 5 alças, aí deve pesar uns 150, 170 gramas, certo? Ele é um flipper, ele fica, o sistema dele é um ball barrel, ou seja, tem umas bolinhas aqui num conjunto de uma argola com umas bolinhas que fazem que fique mais suave a funcionalidade desse canivete, inclusive como o meu ZT, só que é feio demais o do ZT por dentro, eu já vi. Ele é um frame lock, certo? Ele não tem jogo nenhum na lâmina, muito bem feito. O clipe só tem uma posição, eu acho que talvez ele poderia fazer com outras posições, talvez para canhoto, não sei, daí teria que ver a disponibilidade dele. Ele é um flipper. Pô, por que você está abrindo com a mão esquerda? Porque é muito mais fácil do que abrir com a mão direita. Essa é uma das reclamações que eu tenho dele, certo? Mas antes disso eu vou mostrar aqui a lâmina muito bem feita, um aço top, titânio top. A ergonomia dele, você segura, ele não tem hotspot, ou seja, ele não tem quina que judia da sua mão. Embora que pareça ser, ele realmente tem uma ergonomia muito boa, tá vendo? E ele não tem um canto vivo que machuca a tua mão, certo? Ele não tem alguma coisa que realmente que machuque. E ele, embora esses cantos são todos arredondados, para você ver o detalhe do acabamento realmente do cuteleiro com o seu produto, certo? Abertura muito suave, certo? Ele desce. Agora, com a mão direita, esse é um canivete novo, tá? Embora ele tenha sido feito em 2014, final de 2014. O meu amigo o Irata, que comprou ele realmente tem ele há pouco tempo. Então ele tem algumas dificuldades. Para você abrir ele com a mão direita, você tem que colocar os dedos e não pode apertar nem o clipe, que ele aperta a barra, que aperta a bolinha que segura a retenção da lâmina. Portanto, fica muito difícil de sair. Eu sei que, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, isso daí melhora com o tempo. Mas, então, por enquanto isso, você tem que segurá-lo dessa forma para realmente tornar possível a abertura dele. Ele é um flipper e não tem um thumb stud, ou seja, aqui, por exemplo, o ZT, você poderia abri-lo dessa forma. Isso não acontece nesse daqui, que é somente um flipper. Além dele ser um flipper, ele tem algumas marcas aqui em cima, que é marca dele, né? Que é realmente um sistema rugoso para fazer a funcionalidade do flipper. Então, segura aqui, ele abre com certa facilidade, certo? Isso aqui, pelo que eu sei, vai melhorando com o tempo, então realmente isso em breve deverá deixar de ser uma preocupação. Eu gostei que a trava dela fica bem no começo, né? Então ela dá um bastante espaço para realmente a trava se ajustando com o tempo, né? Com o uso. Eu gostei muito dessa parte. Ele abre com muita facilidade, é um produto muito bonito. O que eu achei ruim dele é que as novas tendências é colocar uma pecinha de ferro aqui, que o titânio ele é um pouco, embora ele seja bem resistente, ele tem uma dureza inferior ao aço e com isso ele gasta com maior facilidade. E a tendência agora dos canivetes tops seria realmente colocar um insert, uma pecinha de aço aqui que entra em contato com a
realmente com a lâmina, né? E com isso vai aumentando a vida útil do canivete. Esse canivete também não tem meu, mas eu queria mostrar o seguinte. Eu achei interessante a trava, se você olhar, o ângulo que ela faz, que é essa parte atrás, que é muito maior que os outros aqui do lado, por exemplo, dos frames locks que eu estou acostumado. Ou seja, isso daqui ele vai se ajustando, ele tem um grande espaço para se ajustar, provavelmente nunca vai criar realmente o jogo na lâmina, mas ainda assim eu preferia que tivesse um insert ou uma pecinha de aço aqui nessa parte. Aí a gente fala, esse canivete realmente vale o quanto ele custa? Aí eu respondo para você simplesmente. A Ferrari é um meio de transporte? É um carro. Teoricamente, sim. Assim como eu comecei o vídeo mostrando os outros canivetes para você, eu acho realmente que isso aqui é um canivete e pode ser utilizado diariamente, certo? Só que ele não é algo que você realmente necessite. Eu já falei algumas vezes que o military seria o paramilitary seria próximo ao máximo de necessidade que nós teríamos. Então, realmente, esse daqui não é um canivete que você realmente precisa. Só um detalhe da lâmina aqui só para, senão eu esqueço de falar. Ele é um, eu acho que ele é próximo ao full flat ground. Eu acho que não é full flat ground, eu acho que é um hollow ground bem, como chama? Bem discreto, certo? E o que eu vi é que ele podia ter vindo um pouquinho mais bem afiado, tá? Por um custom. Por um custom, tá? Ele vem muito bem afiado, mas eu acho que por um custom ele podia ter vindo mais bem afiado. Então, voltando ao raciocínio, realmente ele não é algo que você necessita ter no teu bolso. Isso aqui é satisfação maior de ter um GTC ou um custom, é maior do que realmente simplesmente os materiais empregados ou qualquer outra coisa, por exemplo. Mas isso daqui realmente é atenção, você paga por atenção e a mão do cuteleiro sendo feita mesmo. Enquanto um Chris Reeve, dificilmente o dono tocará no Chris Reeve original, né, para fazer. O Chris Reeve vai tocar realmente. Isso daqui realmente é feito das mãos de um cuteleiro que gastou horas, inclusive normalmente as tolerâncias a erros de um custom normalmente é maior do que um Precision Machine, que é um que é feito por máquinas, porque as mãos humanas têm uma tendência maior ao erro. Só que assim, eu não consegui encontrar erros nenhum, com exceção da fiação e realmente desse detalhe que ele vai amaciando com o tempo. Esse canivete é um pouquinho difícil de abrir mesmo, ele precisa de algum certo cuidado. Voltando ao raciocínio, ele justifica o preço dele pago não sendo simplesmente uma ferramenta que corta. Assim como não é como a Ferrari justifica o, é, simplesmente algo como um meio de transporte, que não é o melhor meio de transporte. Talvez esse daqui realmente um canivete para realização pessoal, para que você tenha no teu bolso algo como uma obra-prima realmente, esculpidas diretamente da mão de um artista, não produzidas em série como esse, né? Então é algo que vai além da compreensão de uma ferramenta para ser usado diariamente. Isso aqui é uma obra de arte que é carregada no teu bolso, feitas por um artista renomado. E é melhor que um quadro que você deixa na parede de enfeite, que você realmente pode usar uma obra de arte dessa. Eu acho que vale sim. Eu achei algumas coisas que eu não gostei. Por exemplo, eu falei dessa parte aqui da trava, do fio que poderia ser um pouco mais bem afiado, eu acho. E realmente o flipper, que você tem que colocar esse cuidado para que ele funcione realmente. Caso você não consiga, você faça isso, você segurando como a maioria dos canivetes eu seguraria, ele simplesmente não abre. O ZT, por exemplo, eu segurando aqui, ele abre.
tranquilamente. Mas isso com o tempo ele deve soltando e realmente melhorando, conforme eu já vi. Eu achei que realmente é um canivete espetacular, que vale realmente o que custa. Mas você tem que tentar entender a justificativa dele. Ele não é uma ferramenta para cortar. Quem usa um cimo, um canivete barato no bolso, nunca vai compreender o porquê gastar quanto custam. Agora que o valor agregado dele é ótimo e o produto realmente entregado é ótimo, aqui você tem como é cada detalhe, certo? Então aqui é BR Tátil com mais um vídeo para vocês do GTC. É uma oportunidade única, eu agradeço por ter realmente conhecido um canivete tão belo assim. O, e realmente é uma obra de arte. Um dia terei o meu ainda, viu? Fiquem tranquilos, a ponta dele aqui também ela não é super delicada. Para mim é um canivete muito acertado. Ele tem uns modelos bem futuristas que perde para mim um pouco da funcionalidade. Esse daqui é um canivete bem funcional, certo? Então aqui é BR Tático com mais um vídeo para vocês e abraço.